Esse tema é extremamente importante. Fazendo uma breve recapitulação desse tema, o Cais Mauá é um local público, era da União, que repassou posteriormente ao Estado, e praticamente Porto Alegre não tinha acesso ao Cais Mauá, atual Cais Embarcadero, né? A gente saudou, desde o momento onde houve a concessão, isso é importante deixar claro, Léo, a gente sempre foi favorável à concessão desse espaço público, porque a gente entende que o Estado, de um modo geral, ele não tem capacidade econômica para proporcionar tudo para a população. A gente entende que o Estado, de uma maneira geral, ele tem que ser focado naquilo que lhe é básico, como saúde, como educação e como segurança. Então, acho que, concordo, foi apropriada essa concessão. Porém, a gente compreende a liberdade econômica, tudo, só que o que nos move nessa questão, Léo e telespectadores, doutor Eduardo, é a ótica do consumidor, né? Primeiro, a gente não tinha conhecimento dessa vedação pela empresa concessionária, né, de que os porto-alegrenses pudessem usufruir daquela área ali, que, como tu bem destacou, é muito aprazível, né, em Porto Alegre. Então, houve essa vedação, né, com que os porto-alegrenses, com relação aos turistas, que eles não estavam proibidos, era vedado o ingresso com bebidas, com cooler, enfim, com isopores, etc., numa área que é concedida, né, a uma entidade privada, uma empresa, mas que não por isso deixa de ser público, né? Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Mesmo concedido aquela área, aquilo lá continua sendo uma área pública. E a gente está referindo também que não é razoável, eu acho que nesse ponto eu concordo com a empresa, não se está falando, Léo, isso aí também é importante deixar claro, que os consumidores iriam ingressar com coolers, com bebida dentro do estabelecimento. A questão toda é que estava sendo vedada o ingresso dessas pessoas na área ao ar livre, não dentro dos bares e dos restaurantes ali localizados no Cais Embarcadero. No espaço externo ali, né? Isso. Não dentro dos bares. Isso. E a gente entende que não pode ser cerceado o direito de ir e vir, conforme destacou a desembargadora do Tribunal de Justiça, porque é um direito básico, direito de ir e vir, especialmente ali naquela área que também foi destacada, normalmente são pessoas de uma renda baixa mais inferior, digamos assim, né? Então, a gente estaria inviabilizando o lazer por uma camada mais desfavorecida da população. O que, como tu bem destacou, a referência no Tribunal de Justiça nesse acordo, que não examinou o mérito, é bom, que é importante que se diga isso, foi narrado claramente um preconceito social com relação a essa vedação. Eu entendo que essa discussão ela é uma oportunidade muito interessante para nós discutirmos a relação, né, entre a iniciativa privada e a administração pública. O que nós estamos discutindo hoje reflete um dilema que não é exclusivo dessa concessão, mas na verdade é frequente e é comum a todas as outras demais relações entre a administração pública e as empresas, né? O que eu entendo sobre o mérito dessa decisão é que existe uma legitimidade importante aqui no interesse particular, no interesse privado da empresa. Especificamente em relação ao tema que foi abordado sobre se tratar de um bem público, né, não é incomum que bens públicos recebam também regras de acesso especiais. Uhum. Então, por exemplo, para que uma pessoa possa acessar o Tribunal de Justiça, muitas vezes é necessário passar por detector de metais, né? O Palácio do Governador tem regras de funcionamento, de horário para entrada e saída de pessoas. São locais públicos, porém com suas regras. São o que nós chamamos de bens públicos de uso especial, né? Que é diferente dos bens públicos de uso comum, como as praias, onde as pessoas entram e saem com mais liberdade. E eu vou um pouco além também, né? No próprio inquérito civil instaurado pelo Ministério Público, que foi juntado no processo, é possível, o Ministério Público ele observa, né, que existem várias regras especiais de acesso ao Cais Embarcadero, não somente essas regras de acesso envolvendo bebidas, alimentos e o Ministério Público, bom lembrar que ingressou com a ação pedindo que não fosse proibida essa entrada com alimentos e bebidas. Exatamente.
Outras regras interessantes de nós mencionarmos em relação ao acesso no cais embarcadeiro e que não foram questionados pelo Ministério Público na ação judicial, diz respeito, por exemplo, à entrada de animais, certo? Sem coleira, né? Sem guias. Então, por exemplo, uma pessoa entra sem com um cachorro, sem uma coleira, esse cachorro avança numa pessoa, nós temos aí um interesse público muito claro. Talvez... Isso não poderia ir em lugar nenhum, vamos combinar, né? Exatamente. Se o cachorro tá junto, põe a guia, né? A diferença é que essa regra de acesso, ela é mais transparente em relação a qual é o interesse por trás, né? Tem o interesse de segurança, de preservar ali o convívio. Então não é interessante nem para a administração pública, nem para a empresa privada, que também poderia haver uma diminuição dos frequentadores do local. O que nós precisamos discutir e entender nessa conversa de hoje é em que medida impedir o acesso de pessoas que estejam com bebidas, alimentos ou com coolers é interessante, é legítimo do ponto de vista da empresa, né? Eu defendo que existe uma legitimidade aí, existe um interesse concreto por trás. Talvez não essa questão sanitária, né, de saúde pública que a empresa mencionou, eu iria para um outro caminho, eu iria mesmo para o caminho da exploração comercial, a exclusividade na exploração comercial que foi garantida ao particular no contrato de concessão pública, né? A entrada de bebidas, alimentos de fora e mesmo a entrada de coolers, nós poderíamos imaginar numa situação sem nenhum controle, né? O estabelecimento de empreendimentos ambulantes, de vendas ali, que por mais legítimos que possam ser, e nós temos isso, nós temos vendedores ambulantes ao redor do outro trecho da orla que não é objeto dessa concessão, mas talvez dentro daquele espaço pudesse contrariar ali o interesse na exploração do local. E aí quando nós simplesmente desconsideramos ou ignoramos esses interesses privados, ou nós simplesmente consideramos que eles seriam ilegítimos, né? Isso também pode causar um prejuízo ao interesse público de certa forma, porque nós sinalizamos para os empresários, né, tanto da capital ou de forma mais geral do país, que contratar com a administração pública é uma atividade muito mais arriscada, né, ou que não haverá aí o suporte do Estado. E isso pode ser prejudicial para a própria administração pública. Eu acho que isso passa um recado, é isso? De que... pode passar um recado. Eu acho que a discussão, o debate sobre, por exemplo, a entrada de alimentos e bebidas e coolers, eu acho que isso passa necessariamente pela reflexão sobre os interesses privados e qual é o limite, a legitimidade desses interesses. Porque muitas vezes, de fato, as empresas podem passar além do limite da legitimidade, né? E podem eventualmente ferir um interesse público sem contrapartida. Mas muitas vezes o próprio ato da concessão pública, o contrato administrativo, pressupõe, né, a necessidade, o dilema de alinhar interesses públicos e privados, né? A gente está vendo nas imagens ali, para quem até não conhece o embarcadeiro, ele fica ali nas margens do Guaíba, assim como toda a orla, só que ele é diferente daquele trecho revitalizado da orla, que é totalmente aberto. E ele tem mais uma cara de local fechado mesmo, de local privado, porque há uma concessão ali administrando, uma concessão privada fazendo toda essa administração. Tem um parquinho que... todo o espaço é fechado, né? Tu entra por um acesso mesmo, ele não é totalmente aberto, ele remete a algo privado, apesar de que é um local público. O senhor acha que a gente até convidou alguém da empresa, enviasse algum representante, mas eles não mandaram. Eu busquei aqui no site da OAB, saiu uma reportagem que tem uma manifestação da empresa que diz o seguinte: a empresa defendeu que a restrição de ingresso com alimentos e bebidas não viola o direito de livre acesso, argumentando que a entrada irrestrita comprometeria a higiene e a conservação do local, conforme estabelecido no contrato. Ressaltou ainda que o caso embarcadeiro, sendo um bem público de uso especial, deve seguir normas específicas diferentes das de bens de uso comum, como ruas e praças. Aquilo que o doutor Eduardo estava comentando, né, de ter esse uso especial. O doutor Eduardo não é advogado da concessionária, tá? E não está falando o nome da empresa aqui, ele está trazendo uma visão que se alinha com a visão da empresa. Mas o senhor acha que teve há um equívoco aí de argumentação, doutor, é isso? De que o centro da argumentação poderia se assumir sim o prejuízo financeiro nisso, não só o risco
que se fala aqui de comprometer a higiene e conservação do local, até isso ensejou a palavra da magistrada, dizendo que poderia ser um preconceito social, presumir que a pessoa que vai levar uma comida vai deixar o local sujo. Então esse argumento ele foi, dá para dizer assim, facilmente derrubado, né? E aí o senhor acha que talvez houve um constrangimento de não dizer que é para uma preservação econômica, talvez? O que o senhor acha? É possível que tenha havido sim uma preocupação em admitir o interesse econômico por trás, o que é uma pena, porque a alternativa foi interpretada de forma ainda pior, né? Sim. Agora, essa questão relacionada à saúde pública, né, e higiene do local, analisando o inquérito civil do Ministério Público, a empresa de fato apresentou pareceres técnicos de um profissional de nutrição, relacionado a normas regulatórias, enfim, aí já vai além da minha capacidade técnica, que não sou especializado em nutrição, para dizer se existe ou não uma questão de saúde pública. Mas agora, lendo o contrato de concessão, né, e conhecendo as normas de direito público, direito administrativo, a lei de liberdade econômica, eu entendo que existe uma legitimidade que vai além disso, né, que é independente disso, que é a questão da exploração, do direito de explorar nos limites do contrato de concessão aquele local, que é público, que tem regras de acesso facilitado, desde que esteja claro de acordo com a legislação municipal, etc.